Esta é uma história sobre limites, sobre quanto tempo alguém consegue aguentar ser diminuído antes de perceber que o silêncio não é fraqueza, mas sim a preparação para o golpe final. Vocês vão ver como uma humilhação pública durante um almoço de domingo se transformou no estopim para uma reviravolta jurídica e emocional, que deixou uma família inteira sem chão. Preparem-se, porque a satisfação de ver a justiça sendo feita aqui é imensa. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de carvão queimando e picanha gorda pingando na brasa dominava o quintal daquela casa em Ribeirão Preto. Era um domingo abafado, daqueles em que o calor parece ter peso físico, grudando a camisa nas costas e fazendo o suor escorrer pela têmpora. O som alto de uma caixa de som Bluetooth distorcida tocava um sertanejo universitário antigo, competindo com as gargalhadas estridentes da minha tia Célia e o barulho de garrafas de cerveja batendo umas nas outras. Eram quase 2 da tarde, e a minha casa, ou o que eu, na minha ingenuidade, ainda chamava de lar, estava infestada. Havia pelo menos 30 pessoas ali, tios que eu via uma vez por ano, primos distantes que só apareciam quando tinha sua comida de graça e, claro, o núcleo do meu tormento diário, minha mãe, Elsa, e minha irmã mais nova, Larissa. Eu estava num canto, perto da pia de mármore sintético que eu mesmo havia instalado no mês anterior, tentando lavar uma montanha de pratos engordurados que parecia se multiplicar sozinha. Ninguém oferecia ajuda. Na verdade, a dinâmica daquela família sempre foi muito clara. Eu era a mão de obra, o financiador silencioso, o Ciosuds, burro de carga. Larissa era a princesa, a joia rara que não podia estragar as unhas de gel recém-feitas. Eu esfregava uma travessa com força excessiva, tentando não ouvir os comentários ácidos que vinham da mesa principal, onde minha mãe reinava absoluta, servindo pedaços generosos de carne para o novo namorado da Larissa, um rapaz com cara de poucos amigos que nem sequer havia me cumprimentado ao chegar. O Murilo é meio bicho do mato mesmo, não liga não. Ouvi a voz da minha mãe, Elsa, perfurar o barulho ambiente. Ela falava alto de propósito para garantir que eu escutasse. Desde pequeno é assim, ingrato. A gente faz de tudo, cria com todo amor, para marmanjo ficar de cara feia em dia de festa. Senti meu maxilar travar. O tudo que ela dizia ter feito incluía gastar a pensão deixada pelo meu pai em roupas de marca para a Larissa, enquanto eu comecei a trabalhar aos 16 anos numa oficina mecânica para comprar meus próprios cadernos da escola. Respirei fundo, sentindo o cheiro do detergente de limão se misturar com o aroma enjoativo do perfume doce da minha irmã, que se aproximou da pia não para ajudar, mas para pegar mais gelo. O advogado ligou cedo hoje, sabia? Larissa sussurrou, com um sorriso cínico nos lábios pintados de vermelho vivo. Ela balançou o copo de gin com especiarias na minha frente. Disse que a papelada da vovó finalmente vai sair. Mamãe já está fazendo planos para reformar a fachada. Acho que vamos derrubar esse seu quartinho dos fundos para fazer uma área gourmet decente. Ninguém merece essa sua bagunça aqui. Eu parei de esfregar. A água corrente gelava minhas mãos, mas meu sangue fervia. Elas não sabiam. Nenhuma delas fazia a menor ideia da realidade jurídica daquela casa ou do que meu avô materno, o único homem que realmente me amou naquela família, havia deixado estipulado em testamento. Eu mantinha o silêncio há 3 anos, acumulando provas, recibos, humilhações e extratos bancários. Eu pagava o IPTU, eu pagava a luz, a água, a internet fibra ótica que Larissa usava para postar vídeos de lifestyle no TikTok. Você não vai derrubar nada, Larissa, respondi, baixo, sem olhar para ela. O que você disse? Ela elevou a voz. Teatras, chamando a atenção da mesa próxima. Mãe, o Murilo está me ameaçando aqui. O quintal silenciou. Foi como se alguém tivesse desligado a música. Tia Célia parou com a coxinha de frango na metade do caminho até a boca. O tio Valdir abaixou a cerveja. Todos os olhos se voltaram para a pia. Elsa levantou-se da cadeira de plástico branca com uma agilidade surpreendente para quem vivia reclamando de dores nas costas.
Ela veio marchando na minha direção, o chinelo estalando no piso de cimento queimado, o rosto vermelho não apenas pelo calor, mas por aquela fúria performática que ela adorava exibir. "O que foi agora, Murilo?" Ela gritou, parando a centímetros do meu rosto. Eu podia sentir o cheiro de cerveja barata no hálito dela. "Não posso ter um minuto de paz? Tenho que servir 30 pessoas, cuidar de tudo sozinha. E você ainda vem. Estragar o domingo da sua irmã? Eu não fiz nada, mãe. Ela que veio falar de derrubar meu quarto." Tentei argumentar, mantendo a voz calma, embora minhas mãos tremessem de raiva contida. "E se derrubar? Derrubou, a casa é minha." Ela berrou, batendo no peito. "Você vive aqui de favor. Já tem 25 anos na cara e não toma rumo, fica pendurado na minha saia." A mentira era tão grotesca que quase ri. Pendurado na saia. Eu pagava as compras do mês. Eu tinha comprado aquela geladeira inox de R$ 4.000 que estava na cozinha, mas contradizê-la na frente da plateia só pioraria as coisas. Eu sabia o script. Eu sempre fui o vilão necessário para que elas fossem as vítimas heróicas. Larissa, percebendo que tinha a vantagem, resolveu dar o cheque-mate. Ela colocou a mão no bolso do short jeans e fez uma cara de choque fingido. "Meu Deus, mãe!" Ela começou a choramingar, os olhos enchendo-se de lágrimas instantâneas, um talento digno de novela das 9. Meus R$ 200 sumiram. Estavam aqui no bolso. Eu ia pagar a manicure amanhã. Ela apontou um dedo trêmulo para mim. Foi ele. Só tinha ele aqui perto da minha bolsa quando eu fui pegar o gelo. Eu vi ele mexendo nas minhas coisas. O murmúrio correu pelos convidados. "Que vergonha!" Ouvi uma prima sussurrar. "Roubar a própria irmã", disse um tio. A injustiça daquilo bateu no meu peito como uma marreta. Eu ganhava 3 vezes mais que a Larissa. Eu não precisava roubar R$ 200, mas a lógica não importava ali. O que importava era o espetáculo. Elsa não pediu explicações. Não revistou o bolso da Larissa, onde o dinheiro provavelmente nem estava ou estava bem guardado. Ela apenas reagiu com a violência verbal de sempre. "Ladrãozinho!" Ela gritou e deu um tapa estalado no meu ombro. "Eu te dou teto, te dou comida e você rouba sua irmã?" "Eu não peguei dinheiro nenhum, mãe. Pelo amor de Deus, eu acabei de pagar a conta de luz de R$ 500 dessa casa. Por que eu roubaria 200? Tentei usar a razão, um erro fatal. "Não jogue na minha cara o que é sua obrigação", ela esbravejou, os olhos arregalados de ódio. Então, ela olhou em volta, para a plateia de 30 parentes que assistiam à cena como se fosse um reality show. Ela precisava reafirmar seu poder. Precisava me humilhar para se sentir grande. Ela estufou o peito, apontou o dedo indicador para o chão, como se falasse com uma criança de 5 anos, e não com um engenheiro civil formado. "Você vai para o seu quarto agora." O grito dela falhou um pouco no final, mas recuperou a força. "Você está de castigo, Murilo. De castigo. Até pedir desculpas de joelhos para a sua irmã e devolver cada centavo. E não sai de lá nem para jantar." Houve um segundo de silêncio absoluto. E então, alguém riu. Acho que foi o namorado da Larissa. Depois o tio Valdir soltou uma gargalhada. E logo, o quintal inteiro estava rindo. Riam do marmanjo de 25 anos sendo mandado para o castigo pela mamãe. Riam da minha submissão. Riam da minha derrota. Senti meu rosto arder, como se tivesse sido encostado na grelha da churrasqueira. A vergonha era uma onda quente e nauseante. Larissa sorria por trás da mãe, um sorriso vitorioso, cruel, de quem sabia que tinha o controle total da situação. Elsa me olhava com desprezo, esperando que eu explodisse, que eu gritasse, que eu desse a ela mais munição para se fazer de vítima sofredora. Mas, naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Ou melhor, algo se consertou. O último fio de esperança de ser aceito por aquela família se rompeu, e no lugar dele surgiu uma clareza fria e cristalina. Eu olhei para o relógio no meu pulso. Segunda-feira de manhã, o Dr. Rezende estaria no escritório. A procuração que meu avô deixou estava na minha gaveta, junto com a escritura original que Elsa achava que tinha se perdido na enchente de 2010. Eu sequei minhas mãos no pano de prato sujo. Não gritei. Não chorei. Apenas olhei bem no fundo dos olhos da minha mãe.
com uma serenidade que a fez vacilar por um microsegundo. Tudo bem, eu disse. Minha voz saiu firme, sem tremer. Se é isso que a senhora quer, estou de castigo. Virei as costas para a festa, para o cheiro de picanha que eu paguei, mas não comi, para os parentes que me julgavam sem saber a verdade. Caminhei atravessando o quintal, passando pelo corredor lateral da casa, ouvindo as risadas recomeçarem atrás de mim. Finalmente aprendeu o lugar dele. Ouvi Larissa comentar. Entrei no meu quarto, que ficava nos fundos, separado da casa principal. Fechei a porta e tranquei. O som da festa lá fora parecia distante agora. Olhei para aquele cômodo pequeno, com infiltração no teto que eu nunca consertei, porque sabia que não ficaria ali para sempre. Peguei minha mala de viagem preta, aquela grande que eu usava para viagens de trabalho, em cima do guarda-roupa. Abri a gaveta secreta no fundo do armário. Tirei a pasta amarela de documentos. Escritura do imóvel em meu nome. Usufruto do meu avô extinto com a morte dele. Propriedade transferida diretamente a mim, pulando minha mãe. Comprovantes de pagamento de todas as contas dos últimos 5 anos. Notas fiscais dos móveis e eletrodomésticos. Comecei a empacotar minhas roupas. Não levaria. Tudo, apenas o essencial e o valioso. O computador, os documentos, as roupas de trabalho. O resto, a cama velha, o ventilador barulhento, podia ficar. Eles eram parte de uma vida que acabava naquele instante. Enquanto dobrava minhas camisas metodicamente, ouvia os gritos de alegria lá fora. Eles celebravam minha humilhação. Mal sabiam que estavam celebrando o fim da vida mansa deles. Esperei a noite cair. Esperei as visitas irem, embora bêbadas e satisfeitas. Esperei as luzes da casa principal se apagarem. Por volta das 3 da manhã, com a casa em silêncio absoluto, terminei de arrumar a última mala. Escrevi um bilhete simples e o deixei sobre a cama vazia, ao lado da chave do portão. Não era um pedido de desculpas, era apenas um número de telefone, o número do Dr. Rezende. Abri a porta dos fundos com cuidado para não fazer barulho. O ar da madrugada estava fresco, limpando o cheiro de gordura e fumaça que impregnava minhas narinas. Chamei um carro por aplicativo na esquina de baixo para que o motor não acordasse ninguém. Enquanto o carro se afastava daquela casa onde cresci e fui diminuído dia após dia, não senti tristeza. Senti apenas o peso saindo das minhas costas. O castigo que minha mãe me deu foi, na verdade, minha carta de alforria. Amanhã, quando ela abrisse a porta daquele quarto para zombar de mim mais uma vez, encontraria apenas o vazio, e pouco depois, encontraria a realidade batendo à porta, vestindo terno e gravata. Acordei com um som estranho, algo que demorei alguns segundos para identificar em meio à névoa do sono. Era o silêncio. Não havia o barulho da televisão ligada no volume máximo na sala, nem os gritos estridentes de Larissa reclamando que a toalha de banho não estava seca, nem o bater incessante de panelas na cozinha, exigindo que eu fosse comprar pão. Havia apenas o zumbido suave e constante do ar-condicionado do quarto de hotel barato no centro da cidade, onde eu havia me refugiado na madrugada anterior. Olhei para o teto branco, sem manchas de infiltração, e senti uma estranheza no peito. Não era culpa, embora anos de condicionamento psicológico tentassem me fazer acreditar nisso. Era a sensação vertiginosa de liberdade, como se a gravidade tivesse subitamente diminuído. Eram 8 da manhã de uma segunda-feira. Normalmente, a essa hora, eu já estaria ouvindo sermões sobre como eu era um filho ingrato por não ter deixado o café pronto antes de sair para o trabalho. Levantei-me, tomei um banho demorado, a água quente caindo sobre os ombros tensos, sem ninguém esmurrando a porta para eu sair logo, e vesti minha roupa social. Eu tinha tirado o dia de folga no escritório de engenharia, alegando problemas familiares urgentes. Eram, de fato, urgentes. Enquanto tomava o café solúvel do hotel, peguei meu celular. Havia 18 chamadas perdidas, 12 da minha mãe, 4 da Larissa e 2 do telefone fixo de casa. Nenhuma mensagem de texto perguntando se eu estava bem. Apenas a insistência raivosa de quem exige obediência imediata. Ignorei todas. Em vez disso, abri o aplicativo de automação residencial. Há 6 meses,
instalei câmeras de segurança na área externa e na sala da casa, sob o pretexto de proteger a família contra a onda de assaltos no bairro. Elsa reclamou na época, dizendo que eu queria vigiá-la, mas acabou aceitando quando eu disse que pagaria a mensalidade do monitoramento. Agora, aquelas câmeras seriam meus olhos. Acessei a câmera do quintal. A imagem em alta definição mostrou o cenário de guerra pós-festa. Garrafas de cerveja reviradas no chão, pratos de plástico voando com o vento, a grelha da churrasqueira ainda suja de gordura, atraindo moscas. Eram quase 9 horas quando vi a porta da cozinha se abrir. Minha mãe apareceu na tela. Vestia um roupão de cetim rosa desbotado e chinelos de dedo. O cabelo desgrenhado denunciando a ressaca moral e física da bebedeira de domingo. Ela caminhava com passos pesados, segurando a cabeça com uma das mãos, enquanto com a outra gesticulava para o nada, provavelmente praguejando contra a bagunça que eu, o empregado, não estava lá para limpar. Aumentei o volume do áudio no celular. Murilo! A voz dela saiu rouca e irritada, captada pelo microfone da câmera. Murilo, cadê você? Olha esse lixo aqui fora. Você acha que eu sou sua empregada? Ela chutou uma lata de cerveja vazia que tilintou pelo cimento. Silêncio. Ela esperou, com as mãos na cintura. A postura clássica de quem aguarda a submissão alheia. Nada. A irritação dela cresceu visivelmente. Ela marchou em direção ao meu quarto nos fundos, saindo do ângulo da câmera principal, mas entrando no campo de visão da câmera lateral que cobria o corredor. Eu assistia a tudo com o coração acelerado, uma mistura de ansiedade e vindima. Vi quando ela esmurrou a porta do meu quarto. Abre! Ah, é só agora. Você tá surdo? O castigo acabou. Levanta daí e vem limpar essa sujeira antes que eu perca a paciência de vez. Ela gritou, a voz ecoando no corredor estreito. Sem resposta. Ela tentou girar a maçaneta. Estava trancada. Claro, eu levei a chave. Mas a porta era velha, de madeira compensada barata, e a fechadura mal funcionava. Elsa, movida pela fúria de ser ignorada, deu um empurrão forte com o ombro. A porta cedeu com um estalo seco. Ela entrou cambaleando. Não havia câmera dentro do quarto, mas não precisei ver para imaginar a cena. O guarda-roupa aberto e vazio, as gavetas escancaradas, a cama sem lençol, apenas com o colchão nu e o bilhete em cima. Segundos depois, ela saiu do quarto. A expressão no rosto dela não era de remorso, era de choque puro, tingido de uma incredulidade ofendida. Ela segurava o papel que eu deixei, leu, amassou com raiva e jogou no chão. Larissa! Ela berrou, voltando para a casa principal. Larissa, acorda! O desgraçado fugiu, levou tudo. Foi nesse momento exato que o interfone tocou. Eu cronometrei isso. Dr. Rio Rezende, um homem pontualíssimo e de uma frieza profissional admirável, tinha ordens para chegar às 9h15. Voltei para a câmera do portão da frente. Um sedã preto, brilhante e impecável, estava estacionado na guia, rebaixada. Dr. Rezende desceu, ajeitando o terno cinza sob o sol escaldante de Ribeirão Preto. Ele tocou a campainha novamente. Elsa apareceu no portão, ainda de roupão, tentando compor uma aparência de dignidade em meio ao caos. Quando viu o advogado, o rosto dela se iluminou instantaneamente. A ganância é uma emoção transparente. Ela devia ter pensado que era sobre a papelada da avó, a tal herança imaginária que Larissa inventou. Doutor! Ouvi ela dizer, abrindo o portão com um sorriso forçado que mostrava dentes manchados de café. Que surpresa o senhor aqui tão cedo. Entra, entra. Desculpa a bagunça. Tivemos uma festa ontem e a empregada, meu filho, ainda não limpou. Bom dia, dona Elsa. A voz de Rezende era grave e não retribuía o sorriso. Ele permaneceu na calçada, recusando o convite gestual para entrar. Não vim para uma visita social. Estou aqui representando o meu cliente, o senhor Murilo Santos. O sorriso de Elsa vacilou, como uma lâmpada prestes a queimar. O Murilo... Ela soltou uma risada nervosa, aguda. O que aquele moleque aprontou? Ele deve dinheiro pro senhor. Olha, eu não vou pagar dívida de vagabundo, já aviso logo. Ele fugiu de casa hoje cedo. Aquele ingrato, o senhor Murilo, não me deve nada, dona Elsa.
Pelo contrário, Rezende abriu sua pasta de couro e retirou um envelope pardo grosso. O Sr. Murilo me contratou para notificar a senhora e a senhora Larissa oficialmente sobre a situação do imóvel situado neste endereço. Elsa piscou, confusa. A arrogância começou a dar lugar a um medo primitivo. Situação do imóvel? A casa é minha. Herança do meu pai. O que você está falando? Na verdade, não. Rezende explicou com a paciência de quem ensina uma criança, o que tornava tudo ainda mais humilhante para ela. O imóvel, conforme a escritura pública registrada em cartório há 3 anos, foi doado em vida pelo seu pai, Sr. Joaquim, diretamente ao neto, Murilo Santos, com cláusula de usufruto vitalício em favor do doador. Com o falecimento do Sr. Joaquim ano passado, a propriedade plena e irrestrita passou automaticamente para o Murilo. A senhora não consta na matrícula nem como proprietária, nem como usufrutuária. Eu podia ver, pela tela do celular, a cor drenando do rosto da minha mãe. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Mentira! Ela sussurrou, apoiando-se no portão de ferro para não cair. Meu pai nunca faria isso. Ele sabia que a casa era para mim. O Murilo, ele roubou. Ele falsificou. Dona Elsa, sugiro que meça suas palavras. Acusações de falsidade ideológica são graves. Rezende cortou, ríspido. O Sr. Joaquim estava em plena posse de suas faculdades mentais. Ele deixou claro, em testamento e em vídeo gravado no ato da doação, que a decisão foi tomada para garantir, e cito as palavras dele, que o único que trabalha naquela casa não acabe na rua por capricho das que não trabalham. A frase do meu avô me atingiu como um soco, mesmo à distância. Ele sabia, ele via tudo, mesmo quando fingia estar dormindo na poltrona da sala. Enquanto minha mãe gritava comigo, senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto no quarto de hotel. Rezende continuou, implacável. Sendo assim, o Sr. Murilo, como legítimo proprietário, decidiu que não tem mais interesse em coabitar com a senhora e sua filha. Este documento, ele estendeu o envelope através das grades do portão, é uma notificação extrajudicial. Vocês têm o prazo improrrogável de 30 dias para desocupar o imóvel voluntariamente. Caso contrário, entraremos com uma ação de reintegração de posse, com pedido de liminar para despejo forçado. Elsa não pegou o envelope. Ela olhava para o papel como se fosse radioativo. Larissa apareceu na porta da sala, atraída pelas vozes, vestindo um pijama curto e com a maquiagem da noite anterior borrada. — O que está acontecendo, mãe? Quem é esse cara? Perguntou Larissa, bocejando. Ele está dizendo que... A casa é do Murilo! Elsa gritou, a histeria finalmente tomando conta. Ela pegou o envelope e o rasgou no meio, jogando os pedaços na calçada. Isso aqui não vale nada, nada! Eu não vou sair da minha casa. O Murilo vai ver só quando eu pegar ele. Eu vou chamar a polícia. Eu sou a mãe dele. Rasgar a notificação não anula a validade jurídica da entrega, dona Elsa. Tenho fé pública e a entrega está gravada. Rezende apontou discretamente para a câmera de lapela em seu terno, além de saber que eu assistia pelas câmeras da casa. Além disso, a partir de hoje, o Sr. Murilo suspendeu o pagamento de todas as utilidades que não são de responsabilidade do proprietário quando o imóvel está ocupado por terceiros sem contrato de locação. Sugiro que regularizem a energia e a internet em seus nomes o quanto antes. Tenham um bom dia. O advogado virou as costas e caminhou calmamente até o carro. Elsa ficou gritando na calçada, uma figura patética de roupão rosa, xingando o advogado, o meu avô morto e, principalmente, a mim. Larissa pegou os pedaços de papel do chão, lendo com os olhos arregalados, a ficha finalmente caindo. Fechei o aplicativo da câmera. Minha mão tremia, mas não de medo. Tremia de adrenalina. Peguei o controle remoto da TV do hotel e liguei em um canal qualquer, apenas para ter ruído de fundo. 5 minutos depois, meu celular tocou. Era ela. Dessa vez atendi. Murilo! O grito dela estourou no alto-falante. O que você pensa que está fazendo? Ficou louco? O advogado veio aqui dizer umas asneiras. Você vai voltar aqui agora, pedir desculpas e desfazer essa palhaçada.
Você vai ser preso por falsificação. Respirei fundo. Pela primeira vez na vida, a voz dela não me causou pânico. Parecia o latido de um cachorro pequeno e distante. Não tem falsificação nenhuma, mãe, respondi, minha voz assustadoramente calma. O vô sabia quem vocês eram. E eu também sei. A notificação é real. Vocês têm 30 dias. E mãe, o que, seu moleque atrevido? A internet corta ao meio-dia. E a luz? Eu pedi o desligamento para amanhã. Acho bom a Larissa usar o 4G dela para procurar um apartamento, porque o dinheiro da minha conta, ela não vê nunca mais. Murilo, espera, não faz isso. Ela mudou o tom, tentando um desespero choroso, mas eu não deixei ela terminar. Desliguei. Bloqueei o número. O de castigo tinha acabado. A guerra tinha começado. E eu tinha acabado de lançar a primeira bomba nuclear. Mas eu sabia que elas não sairiam sem lutar sujo. Larissa tinha contatos. E minha mãe tinha a habilidade de manipular qualquer um com sua narrativa de pobre viúva, abandonada. Eu precisava estar preparado para o contra-ataque, que viria não na forma de leis, mas na forma de escândalo público. A vingança moderna não é servida fria, ela é servida online, com capturas de tela e áudios vazados. Nas primeiras 48 horas após a minha saída, meu celular se transformou em uma granada de mão prestes a explodir. Larissa, percebendo que o dinheiro tinha secado e a luz estava prestes a ser cortada, recorreu à única arma que lhe restava, a opinião pública. Ela postou um vídeo no Instagram, com os olhos inchados artificialmente e uma música triste de piano ao fundo, alegando que eu, esse irmão monstro, havia surtado, agredido nossa mãe idosa. Minha mãe tinha 52 anos e fazia pilates 3 vezes por semana, e as expulsado de casa sem motivo, deixando-as à míngua. A narrativa era perfeita para quem não conhecia os bastidores. O filho ingrato contra as mulheres indefesas. O tribunal da internet foi implacável. Recebi mensagens de ódio de desconhecidos, de primos distantes e até da tia Célia, que me enviou um áudio de 5 minutos citando versículos bíblicos sobre honrar pai e mãe, convenientemente esquecendo a parte sobre não explorar os filhos. Eu estava no quarto do hotel, vendo meu nome ser arrastado na lama daquela cidade do interior, onde a fofoca corre mais rápido que notícia ruim. A tentação de responder, de gritar, de entrar na briga de foice no escuro era imensa. Mas eu tinha algo melhor. Eu tinha a verdade documentada. Liguei para o Dr. Rezende. Ele, com sua calma cirúrgica, me aconselhou a não responder diretamente, mas a emitir uma nota de esclarecimento judicial. Eu fui além. Peguei as imagens da câmera de segurança do domingo do churrasco, o vídeo que mostrava claramente minha mãe me humilhando, me batendo e a risada geral dos parentes, e enviei no grupo da família no WhatsApp, aquele mesmo grupo onde estavam todos os 30 convidados que riram de mim. A legenda foi simples: a verdade tem som e imagem. Qualquer nova calúnia postada pela Larissa resultará em processo criminal por difamação. O despejo continua valendo. O silêncio que se seguiu no grupo foi ensurdecedor. Tia Célia saiu do grupo. O namorado da Larissa me bloqueou. O vídeo da minha irmã foi deletado misteriosamente 10 minutos depois. A mentira tem pernas curtas, mas a prova digital corta as pernas dela de vez. Os 30 dias de aviso prévio se arrastaram como uma novela mexicana de baixo orçamento. Eu não voltei para casa, mas acompanhava a decadência pelo aplicativo das câmeras, até que a internet foi cortada por falta de pagamento. Eu cancelei o contrato. No meu nome no dia seguinte à minha saída. Sem internet fiquei cego, mas os relatos dos vizinhos chegavam. Dona Márcia, a vizinha da frente que sempre desconfiou da santidade da minha mãe, me ligou para contar que a energia tinha sido cortada e que viu a companhia de água lacrando o registro. Elza e Larissa estavam vivendo à luz de velas, tomando banho de caneca com água que pegavam da torneira do quintal dos fundos, que ainda tinha um fio de água da rua. Elas tentaram resistir. Acharam que eu não teria coragem. Apostaram na minha antiga passividade, naquele Murilo que abaixava a cabeça e pedia desculpas. Mas aquele Murilo tinha ficado para trás, enterrado sob os escombros da humilhação daquele domingo.
O novo Murilo estava assinando papéis em cartório e autorizando o uso de força policial se necessário. E foi necessário. No 31º dia, às 8h17, manhã, estacionei meu carro alugado na esquina da minha antiga rua. Não queria ser visto, mas precisava ver. Um oficial de justiça, acompanhado de 2 policiais militares e um chaveiro, tocou o interfone. Ninguém atendeu. O oficial bateu no portão. Nada. A ordem judicial de reintegração de posse era clara. O chaveiro abriu o portão social em segundos. O que se seguiu foi o triste espetáculo da realidade se impondo sobre a fantasia. Vi minha mãe sair pela porta da sala, gritando, gesticulando, tentando impedir a entrada dos policiais. Ela apontava o dedo na cara do oficial, usando a mesma tática de intimidação que usou comigo a vida toda. Mas a lei não é um filho traumatizado. A lei não tem sentimentos. Um dos policiais, calmamente, explicou que se ela não colaborasse, seria presa por desobediência e resistência. Larissa saiu logo atrás, carregando 2 malas de rodinhas, chorando copiosamente. Dessa vez o choro era real. Não havia plateia para aplaudir, não havia namorado para rir, havia apenas a calçada dura e o sol implacável. Os vizinhos, atraídos pela confusão, começaram a sair de suas casas. Eram os mesmos vizinhos para quem minha mãe sempre pintou a imagem da família perfeita. Agora, eles viam a matriarca sendo escoltada para fora da propriedade que ela jurava ser dela, enquanto um caminhão de mudanças que eu, num último ato de misericórdia, ou talvez para acelerar o processo, paguei para levar as coisas delas para um depósito temporário. Estacionava de ré. Elsa sentou-se na calçada, ao lado de uma caixa de papelão com suas porcelanas. Ela parecia menor, frágil. A arrogância tinha evaporado, deixando apenas uma mulher amarga e despejada. Larissa tentava ligar para alguém, provavelmente alguma amiga que ainda não tinha visto a verdade, mas ninguém parecia atender. Esperei o caminhão sair e a viatura da polícia ir embora. Esperei elas entrarem num táxi, derrotadas, rumo à casa de uma prima distante que aceitou hospedá-las por alguns dias. Coitada da prima. Só então eu desci do carro. Caminhei até o portão. O jardim estava morto. A grama, alta, havia lixo acumulado na garagem. Entrei na casa. O cheiro era de mofo e comida estragada na geladeira desligada. A sala parecia menor do que eu lembrava. As paredes, que antes pareciam prender meus gritos, agora eram apenas alvenaria e tinta descascada. Fui até a cozinha, o palco do meu calvário diário. A pia de mármore sintético estava cheia de louça suja de um mês atrás, criando uma nova civilização de fungos. Olhei para o local onde ficava a mesa de jantar, onde fui humilhado na frente de 30 pessoas. Não senti raiva. Não senti pena. Senti uma indiferença tão profunda e gelada que me assustou. Era como olhar para o cenário de um filme que eu assisti há muito tempo e não gostei. Meu celular tocou. Era o corretor de imóveis. Senhor Murilo, estou chegando com um investidor que o senhor mencionou. Ele tem muito interesse no terreno. Diz que a localização é ótima para construir kitnets para estudantes. Pode vir, Carlos. A casa está vazia. Respondi. Eu não ia morar ali. Eu não ia reformar. Eu ia vender. Aquele dinheiro, fruto do trabalho do meu avô e da minha justiça, seria a entrada do meu apartamento em outra cidade, longe de Ribeirão Preto, longe das memórias da picanha que eu nunca comi e das risadas que me feriram. Antes de sair, passei pelo meu antigo quarto nos fundos. A porta ainda estava arrombada, como minha mãe a deixou no dia da fuga. Entrei. Estava vazio, exceto por uma coisa. O bilhete amassado que eu deixei em cima da cama, agora jogado num canto com poeira. Peguei o papel. O número do Dr. Rezende estava quase apagado. Do lado de fora, ouvi o carro do corretor chegar. Respirei fundo o ar viciado daquele quarto pela última vez e saí, fechando a porta atrás de mim. A vingança não foi vê-las na calçada. A vingança não foi o dinheiro da venda. A verdadeira vingança foi perceber que, pela primeira vez em 25 anos, eu não precisava pedir permissão para ser feliz. Eu entrei no meu carro, liguei o rádio num rock clássico, algo que minha mãe detestava, e dirigi em direção à rodovia.
O retrovisor refletia a casa diminuindo até virar um ponto insignificante. E então, ela sumiu. Eu estava livre. E Fone, pela primeira vez, o silêncio na minha cabeça não era solidão, era paz.